A Academia Brasileira de Letras, através do Centro de Memória, registra hoje, dia 21 de maio de 2013, no Espaço Machado de Assis, o depoimento do acadêmico Luiz Paulo Horta, como parte das homenagens que lhe serão prestadas pelos 70 anos de vida que completa em agosto deste ano. A pesquisa e roteiro são da jornalista Maria Cláudia de Mesquita e Bonfim e na apresentação Camila Moreira. Nosso entrevistado de hoje, o acadêmico Luiz Paulo Horta, estudou advocacia na PUC do Rio de Janeiro, mas abandonou o curso de Direito para dedicar-se ao jornalismo, que se revelou uma grande paixão, uma de suas grandes paixões. Começou a escrever há 50 anos no Correio da Manhã, passou logo para o Jornal do Brasil, onde atuou em diversas áreas, e desde 1990 está no O Globo como um grande articulista, crítico e editorialista, tendo como temas teologia, música e assuntos contemporâneos. Fundou e dirigiu a seção de música do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É também membro da Academia Brasileira de Música, do Conselho de Desenvolvimento da PUC-Rio e da Comissão Cultural de Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tem recebido ao longo de sua carreira inúmeros prêmios e medalhas por sua atuação na área de jornalismo e de ética. Eu também não poderia deixar de registrar aqui a resposta de sua esposa, a jornalista Ana Cristina Reis, quando lhe foi perguntado que 5 adjetivos definiria a personalidade de Luiz Paulo Horta: bom, inteligente, culto, determinado e cortês. Bom dia, acadêmico. É um grande prazer recebê-lo aqui para prestar o seu depoimento sobre uma data tão especial e pessoal. Muito obrigado. Estou às suas ordens. Então vamos começar perguntando como se sente na alma, na mente, no corpo ao completar 70 anos de vida. Pois é, a gente sempre leva um susto, né? E ao mesmo tempo as coisas mudaram tanto, né? Me lembro que no tempo do meu pai, por exemplo, você fazer 70 anos era... Aliás, a igreja, eu me lembro de uma missa de homenagem ao Dom Martinho Michler, que era abade de São Bento. Quando ele fez 70 anos, foi uma cerimônia muito bonita e deram a ele um báculo, que era chamado Baculum Senectudinis, quer dizer, o báculo da velhice, né? Então, os 70 anos era um sinal da velhice. Eu até agora não estou sentindo assim, esse Baculum Senectudinis. E hoje dizem também que os 70 são os novos 60. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente começa a ser respeitado aos 80. Que isso, não, com a sua trajetória, certamente já é respeitado há longos anos. E que mudanças você poderia dizer que tem detectado durante esse passar dos anos na sua personalidade? Eu acho que a gente vive para aprender, né? Aprender é o mistério da vida, que a gente vive para aprender a viver, né? Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa. Eu converso muito com a minha filha mais nova, Ana Clara, que tem 32 anos e que está assim na batalha, uma vida difícil. Ela é musicista, né? Vida de músico é difícil, né? E ela fica muito aflita e ela às vezes desanima. Eu digo, olha, não desanime, que sempre você vai ter uma surpresa. Eu acho que se eu aprendi alguma coisa nesses anos todos é que sempre tem uma coisa nova. Você nunca acabou de aprender, né? Nunca diz, agora eu entendi. Eu hoje, por exemplo, eu vou fazer 70, né? Eu acho que eu tenho um tipo de percepção que eu antes não tinha, não é? E outra coisa que eu acho que a gente aprende com a idade, se você aproveita a passagem dos anos, né? É uma palavra que o meu amigo Jorge gosta muito de empregar: tolerância. A gente vai ficando mais tolerante, mais compassivo, mais, entendendo mais. A gente percebe como o ser humano é falível, né? Como a gente falha, como a gente pode errar, como a gente tem o direito de ter sempre uma outra chance, né? Então eu acho que isso são coisas boas da idade madura ou maduríssima. E se pudesse escolher, qual década da sua existência você consideraria a mais fértil, a mais inesquecível? Olha, todas elas. Eu acho que cada uma tem a sua característica, né? Isso também você vai aprendendo com a idade, você vai se vendo, às vezes você se repensa, né? Você vê que, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, né, eu era uma pessoa muito... Eu sempre tive um temperamento mais pro animado, pro alegre, né? Mas eu errava tanto. Eu gosto muito do Thomas Mann, um autor que eu adoro, né? Eu tenho uma carta que ele escreveu para a filha dele, a filha mais velha dele chamava-se Érica, ele adorava a filha dele e ela a ele, né? E ele escreveu uma carta quando ela fez 43 anos, e ele diz assim: minha filha,
parabéns pelos seus 43 anos, ditos assim, sem nenhum eufemismo. Você sabe que isso não é idade absolutamente, né? E ele diz mais ou menos assim, como eu era inexperiente nessa idade, o que é um exagero, porque ele aos 43 anos já tinha escrito A Montanha Mágica, né? Ele escrevendo essa carta aos 70, ele dizia, como eu era inexperiente. Então você olha para trás com uma certa compaixão assim pela pessoa que você foi, e ao mesmo tempo com uma certa saudade, porque, por exemplo, aos 20, aos 30, você tem um tipo de energia, né, que aos 70 nem sempre está à sua disposição. Tem dias que você está melhor, dias que você está mais cansado, né? Então você vai acomodando essas fases da vida. Eu acho que o importante é nunca você achar que já acabou, que já terminou, que você já sabe. Nunca, nunca. Sim, certamente. E o senhor, perdão, você conta em sua história de vida, gravada aqui para o Centro de Memória, que a religião sempre lhe foi fundamental e que o destino do catolicismo o interessa muito. Nós sabemos que você teve uma formação católica, depois andou passeando, foi até o Oriente, para então retornar ao catolicismo ainda mais convicto. Inclusive, retorno este que rendeu uma obra linda, a publicação do livro Bíblia, um diário de leitura. Conte-nos um pouquinho mais sobre essa trajetória. Isso também foi muito aventuroso, né? Como você falou, eu tive formação católica, meus pais eram muito católicos, né? Meu pai era muito ligado ao Mosteiro de São Bento, depois eu passei por essas crises dos 20 anos, né? Me afastei disso, depois, como você disse, eu voltei a partir de um interesse muito grande pela filosofia oriental, que sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, não é? E aí isso é uma área que você vai desenvolvendo. Eu acho que é uma coisa riquíssima, talvez a maior em termos de Ocidente, né? Talvez a maior aventura da civilização ocidental é a aventura cristã. Você pode ser cristão ou não ser cristão, mas você não consegue escrever a história da civilização ocidental sem esse ponto de referência que é o Cristo, que é tudo que agora, por exemplo, nós estamos recebendo a visita do Papa, houve agora essa troca de papas com a renúncia do Bento XVI e a chegada do Papa argentino, não é? Eu fiquei, olha, eu sou um jornalista já tenho muitos anos de jornal, né? Fiquei impressionado com o fascínio das pessoas por essa. O que é isso? O que está acontecendo? Quem vai ser o Papa? No fundo, a pergunta é o que significa o Papa? Não é? Eu tentei fazer uns artigos nessa época, abordando essa coisa que me intrigava, me fascinava, e um deles chamava-se A Figura do Pai. Eu acho que você pode... É isso, você ao longo da vida você se afasta do seu pai, briga com ele, acha que ele não sabe nada, depois você acaba descobrindo que ele sabe alguma coisa. Você não consegue imaginar o Ocidente sem a tradição cristã. Não é que você seja obrigado a ser cristão. Hoje em dia se fala muito num tipo novo de ateísmo, que é uma coisa que não é contra a igreja, é um tipo de pessoa que não teve formação, não teve ligação com a igreja e fica assim meio no ar, né? Mas você não elimina esse dado cristão, é o grande enigma da civilização ocidental, até para ser contra. Não é? Agora, por exemplo, nós estamos numa época em que se fala muito em Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo da moda, e o Nietzsche lutou contra a coisa cristã, mas ele não conseguia se desprender disso. Né? Até alguns dizem que é até o assassino de Deus, né? Claro, que ele disse, Deus morreu, né? E aí tem aquela história lá do tempo do maio de 68 na França, né? Que alguém escreveu lá na parede, Deus está morto, o diabo está morto e eu mesmo não ando me sentindo muito bem. Muito bom. E aproveitando, então, o seu interesse, o profundo interesse por teologia, em algum momento da sua vida você pensou em seguir o sacerdotismo, fazer um seminário? Quando eu era muito novinho, né? Mas depois a vida me levou para outros lados, né? Me casei numa família muito grande, eu tenho família grande, né? Essa coisa isso também acho interessante, a coisa da família, né? Que hoje está muito virada pelo avesso, né? Aquela família nuclear antiga, de repente, foi sendo modificada, né? Mas esse é outro assunto, outra coisa que eu acho muito interessante, a experiência da família, a importância da vida da família. Então, fui para esse lado, não cheguei a tentar o sacerdócio, não. Mas como você se veria
como Monsenhor ou Bispo? Não, eu nunca me imaginei assim. Eu tenho amigos que dizem, você é igual um padre. Você é igual um padre, né? Porque quando você vai, mergulha nessa experiência religiosa, né? Você acaba... não existem barreiras. Eu acho que o padre, por exemplo, ele tem um sacramento especial da ordem, né? Mas é uma pessoa como a gente. Agora, por exemplo, se discute a possibilidade de que existam padres casados. Não que vá se extinguir o celibato. Né? Eu acho que o celibato é uma vocação universal, você tem isso no budismo, no hinduísmo. Né? Então isso sempre vai existir. Mas talvez essa possibilidade de você ordenar homens casados como padres, né? Na comunidade primitiva era assim. O padre era mais parecido com o resto das pessoas. Então eu acho que não existem barreiras. Eu tenho um amigo que diz, você é igual um padre. Não sei se eu sou. O senhor é jornalista desde os 20 anos. Pois é. E nesse tempo em que você continuou firme na imprensa, você consegue notar algumas transformações substanciais no exercício dessa profissão? Ao longo desses anos? Mudanças dramáticas, né? Quando eu comecei em jornal, o ritmo era muito mais tranquilo. Né? Por exemplo, uma coisa, eu fui muitos anos no Jornal do Brasil, e a gente existia no Jornal do Brasil uma coisa que se chamava Departamento de Pesquisa, que foi uma criação do Alberto Dines, realizada pelo Murilo Felisberto, que era um grande jornalista, e a função do Departamento de Pesquisa era dar apoio à notícia, na ideia de que a notícia tem o fato externo, superficial, e tem as suas conotações, os seus contextos. Né? Então, o Departamento de Pesquisa fazia textos mais longos. Às vezes, quando eu penso isso, eu digo, meu Deus do céu, às vezes você tinha 3 dias para preparar um texto, mas 3 dias, você vai, por exemplo, Chagall está doente, você vai fazer a biografia, o perfil do Chagall. Aí você ficava 3 dias, 4 dias para fazer. Imagina hoje, tudo acelerou muito, né? E outra coisa que eu sinto é que antigamente, nesse jornalismo, quando eu comecei, né, você ainda tinha, a ênfase era toda no texto. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, da minha geração de jornalistas, vamos dizer, dos anos 60, 70, né? Era gente que lia muito. Né? Nesse departamento de pesquisa em que eu trabalhei, todo mundo estava sempre com um livro debaixo do braço. Por exemplo, o Fernando Gabeira, que foi nosso colega, né, era um grande leitor, o Adalto Novaes, que hoje é filósofo. Né? A gente lia muito, mesmo quando você não tinha tempo, você tinha aquela preocupação de ler. Né? E isso hoje ficou mais difícil. Quando eu passei para o Globo, uma das coisas que me pediram é que eu fizesse uns programas de treinamento da redação, né? Para dar mais base e tal. E eu cheguei a fazer isso nos anos 90. Eu cheguei a fazer programas de cultura bem, assim, uma tentativa de história da cultura, para as pessoas conhecerem um pouco de história da civilização ocidental. Né? Eu acho que hoje eu não vejo que isso fosse possível. Eu vejo no jornal hoje. Quer dizer, hoje a gente entrou na fase da multimídia, né? Você tem que escrever você tem que trabalhar para o jornal, para a TV, para o rádio, para o online, para esses veículos novos que se cria. Então eu não imagino, se me pedissem hoje, vai fazer um plano de treinamento para a redação, eu não sei como é que ia ser, porque é tudo muito corrido, né? Então isso é uma diferença. Claro que você você ganhou uma rapidez, uma vivacidade da informação, não é? As pessoas hoje estão sempre nos sites, né? Os sites tem alguns muito bons, né? Por exemplo, um site que eu consulto muito é o do El País, o jornal espanhol, né? Um site excelente, o Guardian, em inglês, né? Então você ali já tem a notícia mais ou menos trabalhada. Decupada, né? E você não tem muito tempo, nem muito espaço para o texto muito longo. Então é uma informação muito mais viva, muito mais rápida, o que tem um lado bom. Por outro lado, eu sinto às vezes falta de uma reflexão maior. Quando eu penso, por exemplo, na questão do jornal papel, o que vai acontecer com o jornal papel, agora que os meios eletrônicos se desenvolvem tanto? Eu acho que se alguma coisa ainda é assim uma vocação do jornal papel, é o texto analítico, né? A crônica, a crítica,
a análise, né? Porque no meio eletrônico a rapidez devora tudo, né? Certamente. Então eu acho que houve uma mudança, é outra realidade. De quando eu comecei, é outra realidade. E consegue manter nessa realidade completamente acelerada os ensinamentos aprendidos na juventude ou basicamente não, eu acho que se você tudo teve que ser adaptado? Não, eu acho que nunca é demais a leitura, eu acho que ajuda muito, né? Você ter uma formação cultural, até, se possível, uma formação filosófica, né? Porque a gente, ao lado disso tudo, nós estamos vivendo uma crise de civilização, né? Uma transformação enorme. Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós estamos indo, né? Eu acho que se você conseguiu, ao longo da vida, acumular algum conhecimento em termos de cultura ou até de filosofia, isso te ajuda, te dá uma base, enriquece a tua análise, porque ao longo desse período, desse trabalho todo de jornal, eu sempre fui uma pessoa de texto e fui caminhando para o texto mais analítico, de comentário, né? Isso pede um background, não é? Isso você não vai conseguir só no que está na internet, né? Pede um background, até um esforço pessoal seu de reflexão, né? Então eu acho que isso é importante quando é possível, nem sempre é possível, né? Eu vejo continuo indo todo dia à redação e eu vejo a garotada numa correria, né? Onde é que eles vão arranjar tempo para ler, para se informar, né? Então isso é um desafio. Um grande desafio. Eu acho que é o desafio. Se você não faz esse esforço, fica tudo muito superficial, né? Só na base da informação rápida. E aí? Você faz o que com essa informação rápida? Exatamente. Né? E falando então da importância dos textos reflexivos, você pretende continuar escrevendo ensaios ou já pensou em enveredar para a área de ficção, escrever romances, poesias? Não, nem ficção, nem poesia, embora eu goste demais de romance e de poesia, mas eu sempre trabalhei mais nessa área do ensaio. Eu acho o ensaio um gênero maravilhoso. Minha mulher, que também é jornalista, né, Cristina Reis, ela voltou agora dos Estados Unidos e trouxe uma antologia de ensaios ingleses. Os ingleses são especialistas nos ensaios, né? Eu acho um gênero delicioso. Por exemplo, uma pessoa como Montaigne, né? Montaigne é um escritor do século XVI, né? Mas que desde o início escreveu ensaios. É de uma atualidade, né? O comentário da vida de todo dia. Isso é uma coisa que me fascina, a reflexão sobre a vida de todo dia. Os velhos gregos, que eram muito bons em filosofia, né? Platão, Aristóteles, diziam que o melhor da vida é contemplar. O que é isso? É você tomar uma certa distância, não se alienar, se trancar numa torre de marfim, mas tomar uma certa distância para você poder apreciar esse espetáculo da humanidade, né? Que é um espetáculo, com todas as suas crises, tragédias, coisas. É um espetáculo fascinante. Você vê, por exemplo, por que o Shakespeare é o Shakespeare, né? Porque na obra dele está registrado esse espanto, né? Esse espanto diante da vida, do que é o ser humano, né? Por exemplo, o Hamlet, aquela angústia do Hamlet, quem sou eu, né? Ser ou não ser, né? Essa capacidade de reflexão, isso é o que sempre me fascina e é o que eu basicamente tenho feito em termos de jornalismo, alguns livros que eu escrevi, mas basicamente nessa linha da reflexão. De degustar, né? Ter o prazer de degustar da vida também como espectador, realmente. Exatamente. E na hora da escrita, você já comentou no seu discurso de posse... Ela está pedindo perdão porque eu expliquei para ela que jornalista nunca é senhor, por isso que ela está me pedindo perdão. Você disse aqui nesta casa, na Academia Brasileira de Letras, em seu discurso de posse, que escrever é um ato de amor e que um verdadeiro cético não deixaria uma grande obra como legado à sociedade, quando se referia a Machado de Assis. Você continua pensando assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Machado, você falou no Machado, né? Por acaso eu estou ocupando, imagina que sacrilégio, estou ocupando a cadeira que foi do Machado, né? Então você tem que... Isso é uma fonte eterna de reflexão, né? Você vê, tem escritores que estão mais na moda, que são mais... Agora vai sair mais um livro do Dan Brown, todo mundo vai ler o Dan Brown, né? Mas quando você chega na obra do Machado, eu acho que é o exemplo forte de tudo isso que nós estamos falando. Que a obra do Machado
Você não lê o Machado como você lê um romance de aventura, né? Eu até tenho não sei se é uma teoria, uma hipótese assim, que Machado não é muito para os jovens, né? Porque ele é tão reflexivo, aquilo foi tudo tão amadurecido e até, num certo sentido, através da experiência da dor, não é? Da reflexão sobre a dor humana. Então você custa um pouco, eu acho que você custa um pouco a chegar a esse mundo. Mas é o caso típico dessa reflexão, que não precisa ser sempre séria, severa, né? É claro que você tem o Machado do Dom Casmurro, do Quincas Borba, que são pequenas tragédias, né? Mas você tem o Machado das crônicas, não é? Que é que ele escreveu sempre, sempre, e você vê como ele tinha esse gosto da observação, né? Num Brasil que estava começando a querer se sofisticar, né? Aquela sociedade do Segundo Reinado, né? Como ele tinha esse gosto, como ele fazia isso bem, mas também, no caso dele, como isso foi ajudado pela leitura que ele tinha, né? E pelo alto espírito que ele era, né? Então, isso para mim é um modelo, né? É um modelo. E aproveitando, falando sobre gestos, atos de amor, que espaço o amor ocupa, você pode dizer que o amor ocupa na sua vida? Eu acho que se não fosse o amor, nós estávamos fritos, né? Como diz o Dante, o amor que move o sol e as estrelas, né? Eu acho que quando você, por exemplo, eu tenho desenvolvido essa experiência da religião, né? Que não precisa ser uma coisa estreita, você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser budista, você pode ser hinduísta, né? Essa ligação com o mistério do mundo, né? Pelo menos na minha experiência pessoal, quando você aprofunda, no fundo, você chega ao amor. Tem um escritor espanhol místico chamado São João da Cruz, que foi também um grande poeta, tem poemas maravilhosos. Ele tem uma frase em espanhol que ele diz assim: "En la tarde te examinarán en el amor". Isso para mim resume a vida. O que ele quer dizer? Que quando você chegar no fim da vida, eles vão saber se você amou, se você teve essa empatia em relação ao seu semelhante, né? Ou se você se fechou, se você se tornou um camarada egoísta, né? Ambicioso, cruel, né? Essa frase para mim resume tudo. En la tarde te examinarán en el amor. Isso é tudo. Eu acho que se você amou, a sua vida valeu a pena. Se você não amou, você perdeu tempo. Exatamente. E considerado um dos maiores críticos de música erudita do país. Erudita não, música clássica. Música clássica. Eu estou em guerra com essa palavra erudita, que foi uma invenção do Mário de Andrade, que eu acho que não foi uma boa invenção, e eu já briguei tanto com isso, que agora aqui no Rio, pelo menos, está quase acabando. Normalmente as pessoas usam música clássica, mas você não tem culpa nenhuma de não saber disso. Aproveito então até para emendar também, incluir uma pergunta sobre termos, né, conceitos de música, diferenças, se você acha que hoje em dia existe uma contradição entre música popular, música clássica, sobre o uso desses termos. Isso são você comentasse planos também de reflexão, né? O que diferencia? A música boa é sempre boa, seja ela clássica ou popular, né? O que diferencia a música popular da música clássica? O grau de elaboração, né? Então, por exemplo, Chico Buarque, que é um gênio, né? Faz uma peça como aquele Olhos nos Olhos, aquilo é uma maravilha, né? Mas é uma forma pequena, não é? Já o Villa-Lobos, que vai compor, por exemplo, a Baquiana, está trabalhando com uma arquitetura musical muito mais vasta, né? Então eu acho que a diferença é essa, é o nível de elaboração. Normalmente na música popular tudo se passa rapidamente. Outro compositor que eu acho incrível, o Cartola, né? Verdadeiras obras-primas de letra e de música, aquele das Rosas, aquela canção das Rosas, né? Aquela música das Rosas. Mas é uma forma pequena, não é? Já o caso mais curioso para mim é o do Tom Jobim, que também trabalhava com a forma pequena, claro, mas que sonhava com a forma maior. Tem um disco do Tom, que é o antigo, do tempo que você tinha aquelas bolachões, um disco chamado Matita Perê, que eu gosto muito. Você tem peças ali em que ele usa a orquestra, né, em que você sente que ele está querendo levantar o voo na direção de alguma coisa parecida com o Villa-Lobos. Não é? Ele ficou um pouco nesse terreno intermediário. Então eu acho que a diferença é essa, sempre vai existir. Você sempre vai ter coisas mais simples,
mais complexas, e assim é que é bom. Né? Claro. E como se deu a presença e a importância da música na sua trajetória pessoal e Isso profissional? eu já nasci. No meu discurso de posse da academia, eu disse, nasci músico, tenho vivido na música eu pretendo morrer. Eu já nasci fazendo música. Eu tinha 5 anos, me deram um acordeon e eu saí tocando sozinho. E nunca deixei de ter, por exemplo, eu tenho piano em casa, não tenho nenhum dia que eu não sente lá, é a minha sessão de análise, né? Porque eu sou uma criatura estranha que nunca fez análise. Então, a minha análise é piano. Mas certamente piano. A música consegue entrar por meios subjetivos que... Com certeza. Não, música... Tão ou mais que análise. Eu vou até citar de novo o Nietzsche, aí nesse ponto, concordando inteiramente com o Nietzsche dizia, a vida sem música é um equívoco. Sim. Certamente. Falando agora um pouquinho sobre a Academia Brasileira de Letras, como foi a sua entrada? Eu gostaria de saber também se você acha que alguma coisa mudou após ter se tornado imortal. Pois é, isso é uma imensa aventura, né? Eu acho que a gente não entra por acaso, a gente entra porque as circunstâncias, de algum modo, encaminharam você para isso, não é? No meu caso, eu tinha amigos, grandes amigos aqui dentro, já de muitos anos, que a partir de um certo momento começaram a mencionar essa possibilidade, né? E aí eu sempre tinha uma admiração muito grande pela academia, pela realidade da academia, né? Aí você começa todo um trabalho, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? É um trabalho de aproximação, né? E a coisa foi indo até que teve esse desfecho favorável. Eu até, isso de ser da academia, eu aguento bem. Agora, o que me deixa assim apavorado é estar sentado na cadeira do Machado de Assis. Isso é um... Não sei um privilégio e uma responsabilidade. Se é um terror, mas é uma responsabilidade. Né? Mas é uma grande instituição. Eu acho interessante, acho curioso como é que o Brasil, que afinal de contas não é um país tão de nível cultural tão alto como a Inglaterra ou a França, que tem séculos de cultura, né? E, no entanto, o papel da academia aqui no Brasil, né? Como as pessoas respeitam e como você tem academias por todo o país, né? Não só nas capitais, mas cidades pequenas, né? Outro dia eu recebi um material da Academia Passofundense de Letras, de Passo Fundo, mas eles são ativos lá, eles têm um círculo de eventos, né? Então você vê, o brasileiro gosta disso, respeita, e isso você fica impressionado também. Isso só depois que você entra para a academia, você passa a ser tratado com uma deferência, uma coisa assim surpreendente. Eu acho muito bonito. E eu acho que basicamente, para falar do dia a dia, né, eu acho que é um espaço de convivência, né? Tanto que a gente sabe que às vezes certas pessoas não são eleitas para a academia porque tem fama de ter um temperamento muito difícil. A gente aqui convive, né? O chá é só um aspecto dessa convivência, né? Mas é uma casa de convivência, né? Então isso é um exercício muito bonito de novo, de tolerância, né? De aceitar as diferenças, né? Eu fui muito bem recebido, sou muito bem tratado e me sinto muito bem. Se fosse possível, o senhor teria alguma coisa para acrescentar nesses seus 70 anos de vida? E se tivesse que escolher algo também para subtrair da sua experiência de vida, o que seria? Eu não me arrependo de nada. Eu acho que, como eu disse a você, a gente comete erros, vai para cá, vai para lá. Mas acho que eu fui uma pessoa que teve sorte de encontrar, inclusive, grandes amigos, grandes inspirações, né? O meu primeiro sogro, que eu estou agora no meu segundo casamento, meu primeiro sogro, José Barreto Filho, que eu cito no meu discurso de posse, era um grande orientalista, né? Foi uma experiência que mudou a minha vida. Eu tive essas experiências e eu acho que quando você trabalha em áreas assim, tanto a música como, por exemplo, a filosofia ou a religião, é uma coisa que não termina nunca, né? Eu agora, por acaso, estou dirigindo o Centro Dom Vital, que é um centro de estudos católicos, fundado pelo Jackson de Figueiredo. Essa responsabilidade me foi passada pelo Tarcísio Padilha, que é meu mestre, meu grande amigo, não é? Então isso é uma coisa, é um desafio, né? Você ativar o pensamento católico. O que é o pensamento católico hoje? O que significa hoje ser católico? Por exemplo, agora temos com esse Papa novo, né? Que mistério é esse de uma figura que
mobiliza católicos e não católicos. Isso é uma área assim, de reflexão que a gente está desenvolvendo, né? Que eu acho que é interminável. E, sobretudo, o prazer do texto, né? Eu acho que uma outra sorte que eu tive é que eu nunca sofri para escrever, né? Porque eu tenho muitos amigos escritores, né? Me lembro da minha querida comadre Lélia Coelho Frota, que morreu recentemente, era uma grande poetisa. Ela, para fazer um texto, era um sofrimento, né? E eu não sei se é por causa do jornal, porque no jornal é como piano. Piano, se você toca todo dia, a mão está sempre solta, né? Se você passa algum tempo sem tocar, é mais complicado. A gente, em jornal, tem essa prática. Eu acho que o jornalismo tem o risco de ser uma coisa superficial, não é? Mas te dá essa facilidade de rapidez de expressão, não é? A preocupação com a comunicação, que eu acho importantíssima, né? Então, são coisas que você desenvolve. Eu tenho prazer nessa, eu não me arrependo de nada, não me imagino diferente do que eu sou. E aproveitando, você já nessa bela reflexão sobre sua história de vida, você já resumiu um pouco da sua carreira, mas eu gostaria que você colocasse aqui para a gente, de uma forma sucinta, como você descreveria um resumo da sua biografia? Um resumo da minha biografia. Não, são esses grandes temas, né, que é como na música clássica, né? Você tem, por exemplo, uma sinfonia, né? Uma sinfonia é uma obra de fôlego que dura 30, 40 minutos, mas ela não gira no abstrato ou no arbitrário, não é? Você pensa, por exemplo, na mais famosa sinfonia, que é a Sinfonia número 5 de Beethoven, né? O pá. Se você ouve essa sinfonia, sobretudo o primeiro movimento, você vê que esse tema está presente em tudo, né? Então, eu acho que quando você faz o resumo da sua vida, você pensa em alguns temas, musicais ou não musicais, que te conduziram a vida toda, né? Eu acho que no meu caso foi a música, a religião, entendida do modo mais amplo possível, não só uma prática institucional, mas esse espírito. Eu acho que a ideia da religião está na etimologia da palavra religar, é você se voltar a se ligar com as fontes do universo. Porque a gente, às vezes, eu acho que isso é um vício moderno, a gente tem a tendência de achar que você saiu do nada, que você mesmo se fez. Isso está muito na moda agora com essa coisa do Nietzsche, né? Você se faz, você é a sua própria obra. Isso é muito relativo, né? A gente nasce com condicionantes culturais, familiares, genéticos, né? Então, eu acho que esses temas, a música, a religião, a filosofia, não é? São temas que eu vejo que eu fui costurando ao longo da vida, às vezes mais para um lado, às vezes mais para outro, não é? Então, o resumo da minha vida seriam esses temas: música, religião, filosofia, não é? E uma coisa que eu aprendi com a idade, que na idade vai ficando talvez mais fácil, eu não sei se a palavra é deslumbramento, mas um espanto assim, comovido diante do milagre que é a vida. Hoje eu estou numa fase em que eu não posso ver uma flor, um animal, sem perceber que tudo isso é um milagre, não é? Você não tem uma flor que não pensa um minuto nisso. Não existe uma flor que não seja uma obra de arte. Não, nenhuma. E se você pensar nas espécies animais, eu sei que existe a evolução, isso está mais ou menos incorporado ao pensamento moderno, né? Mas quando você pensa eu sou meio fascinado com essa história. Quando você pensa nas espécies animais, elas não são produtos experimentais. Isso é o meu espanto permanente, né? Cada uma, você pega os tipos as raças caninas, por exemplo. Cada uma delas para usar uma palavra moderna, um design absolutamente consciente, perfeito. Não tem experiência nenhuma. Você tem o Cocker Spaniel, o Collie, meu Deus, todos esses tipos o Boxer. Cada um deles é uma obra de arte, né? Então, isso me deixa comovido. Então, eu sinto que, é claro que existem os processos evolutivos, mas eu sinto, mesmo nessa nossa realidade urbana tão maquiada, tão às vezes alterada, né? Eu sinto essa presença de um milagre, né? Eu acho que isso seria, talvez, se houvesse um tema fundamental na minha vida, seria isso, esse espanto diante desse milagre que é a vida, não é?
e que, segundo Platão, era o começo da filosofia. Platão dizia que filosofar era espantar-se, né? Sentir espanto diante desse mistério da vida. Eu acho que isso é uma coisa que a gente recebeu, que a gente tem que procurar desenvolver. Acadêmico, infelizmente estamos chegando ao final do nosso depoimento e em nome da Academia Brasileira de Letras e do Centro de Memória, quero agradecer muitíssimo a sua presença e antecipar o nosso afetuoso abraço de parabéns. Muito obrigado. Também dizer que as suas palavras nesse belo depoimento serão eternizadas aqui no acervo da Academia para estudos e consultas. Muito obrigado. E antes de lhe passar a palavra final para as últimas considerações, queria fazer uma última pergunta. Dentro de toda a sua experiência de vida, desses milagres, como você mesmo colocou agora, esse deslumbramento, esse espanto, seria isso o que você agradeceria a Deus? O que você agradeceria a Deus? E existe ainda algum pedido especial a fazer que você gostaria de fazer? Não, eu tenho que agradecer por tudo, né? Por essa trajetória de vida, porque a vida às vezes passa por caminhos muito ásperos, né? Eu tive as minhas tristezas pessoais, as minhas decepções, né? Mas eu acho que tenho tido essa oportunidade, eu acho que ajudado por pessoas que me influenciaram, que me inspiraram, pessoas que já não estão mais aqui, ou que continuam à minha volta, colegas de academia, né? Então eu acho que eu tenho que agradecer muito essa oportunidade e de chegar aos 70 anos ainda com disposição de fazer alguma coisa, né? Isso seria o resumo. É um ato de agradecimento. A minha atitude em relação à divindade, né, seria essa de agradecer essas oportunidades que eu tive de chegar a um lugar como a academia, que para muita gente é um coroamento da carreira, né? De fato. Acadêmico, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi meu.